E a gente começa agora a contar a história de uma pequena grande. O nome dela é Ellen. Ela foi batizada como Ellen, essa criança fantástica. Está vendo aí a pequena Ellen no dia... Depois eu vou contar que dia foi esse. Olha como ela está linda, vestidinha de noiva. Ela aí está com 4 aninhos. A pequena Ellen, que porque foi chamada com o apelido, é chamada de Nelly. É o apelido que ela era chamada lá na Irlanda. Ela foi a 5ª filha de um casal muito especial, de um casal que amava muito a Jesus e que ensinou a sua família a amar a Jesus. Um casal que rezava o rosário em casa, um casal que sempre buscava estar na presença de Deus. O que aconteceu foi que, infelizmente, quando ela era um bebezinho de colo, ela levou uma queda. E essa queda fraturou a coluna aqui na parte cervical da pequena Ellen. E ela acabou ficando com uma deformidade nas costas que trazia a ela dores imensas. Essa criança, já pequenina, aprendeu a sofrer. E ela foi aprendendo muitas outras coisas. E a coisa que ela mais aprendeu com a sua mãe foi a se aproximar de Jesus. Sua mãe, quando criancinha, levava ela muitas vezes à igreja e a consagrava a Jesus no Santíssimo Sacramento. E dizia a Jesus: ela é tua, Jesus, ela é tua. E essa união dessa família com Jesus foi crescendo até que o seu pai, que era militar, acabou sendo nomeado para um forte distante da sua cidade lá na Irlanda, mais de 100 quilômetros. E a mãe ficou em casa cuidando dos seus filhos, enquanto o pai passava esse tempo lá no quartel, no forte, na cidade de Cork, lá na Irlanda. E ele acabou distante da família e a sua mãe, infelizmente, a mãe de Ellen, acabou pegando tuberculose. Naquela época, eu estou falando de 1903 até 1905, ela acabou pegando tuberculose e lutou 1 ano contra essa enfermidade, mas acabou não resistindo e faleceu, deixando 5 órfãos, e a pequena Ellen tinha apenas 3 aninhos. O pai pediu licença, foi até em casa, acompanhou o enterro da esposa e deixou aqueles 5 filhos aos cuidados de uma família vizinha. Mas a situação foi ficando tão difícil, especialmente por causa da pequena Ellen, que precisava de mais cuidados, até que ele decidiu entregar as crianças para serem cuidadas por religiosas. E a pequena Ellen foi levada ao convento das Irmãs do Bom Pastor, e lá ela começou a ser cuidada. Uma criança encantadora, e as irmãs começaram a crescer no amor àquela criança. E aquela criança começou a mostrar alguns sinais de que não era uma criança como as outras. Por causa da sua enfermidade, ela não saía da cama, ficava sempre deitadinha, e as irmãs começaram a contar para elas histórias da Sagrada Escritura, começaram a falar com ela sobre a verdade da fé, e ela começou a entender o que estava acontecendo ao redor dela. Ela começou a entender. E uma das suas enfermeiras, a quem ela chamava de mamãe, dizia: os seus grandes olhos negros eram brilhantes, inteligentes e anunciavam uma grande força de vontade. E ela dizia para as outras irmãs: ou esta criança será uma grande santa, ou será uma grande pecadora, pela grande atenção e inteligência que ela demonstrava. Mas pela primeira vez, quando ela foi levada à igreja lá do convento, a capelinha, aí ela foi levada lá e aconteceu uma coisa muito forte. Apresentada que aquele era o sacrário e que lá dentro estava Deus, ela perguntou: mas por que Deus está numa casinha tão pequena? E aí a sua enfermeira, a quem ela chamava de mamãe, começou a explicar para ela quem era Jesus no Santíssimo Sacramento. E ela começou a entender, e entendeu não somente como uma criancinha entenderia, mas ela começou a entender de forma sobrenatural. A partir de então, ela pedia que todos os dias ela fosse levada à capela para poder ver aquele que ela chamava do Santo Deus. E ela ia ver o Santo Deus a cada dia e ficava muito feliz. Ela precisava ser carregada nos braços, e ela era levada nos braços pelas irmãs que levavam ela para fazer uma visita a Jesus no Santíssimo Sacramento. A cada visita ela parava e ficava olhando para Jesus no Santíssimo Sacramento. E certa vez, numa primeira sexta-feira do mês, quando Jesus estava exposto no ostensório, como você adora Jesus a cada noite aqui na nossa live do Texto do Combate,
Ela, ao chegar na capela, viu e apontou para o ostensório, sem ninguém dizer nada, e falou: o Santo Deus está ali. Ela reconheceu a Jesus presente no Santíssimo Sacramento, no ostensório. Ela disse: lá está o Santo Deus. E uma vez, enquanto rezavam a Via Sacra, nessa primeira sexta-feira, logo em seguida, quando ela ouviu chegar na 11ª estação, quando Jesus era pregado na cruz, ela começou a perguntar para aquela sua enfermeira: por que fizeram isso com o Santo Deus? Ele é tão bom. E começou a chorar, aquela pequena criança, de compaixão do Santo Deus que estava passando nessa Via Sacra. E muitas vezes, enquanto ela estava com muitas dores, aqui a sua cervical doía demais, ela pegava o crucifixo, apertava junto de si e dizia: como o bom Deus está sofrendo, mas Ele está junto de mim. Ela sentia as dores de Jesus e não reclamava, mas dizia que Ele estava sofrendo e estava junto dela. Uma criança de 4 aninhos, 4 aninhos que eu estou dizendo. Ela fazia coisas extraordinárias. Nessas ocasiões em que ela tinha muita dor, ela sentia pena, porque ela não podia ir para a capela. E teve uma vez que ela estava passando muito mal, e ela já apresentava os sinais da enfermidade que matou a sua mãe, os pequenos sinais de tuberculose. Está vendo aí a pequena Nelly nesse desenho? Estava lá com a sua enfermeira, a pequena Nelly olhando lá, e a sua enfermeira achou que ela não voltaria no dia seguinte, de tão doente que ela estava. E ela, porém, respondeu para a enfermeira, que falou assim: olha, eu acho que talvez você não veja o dia de amanhã. A enfermeira disse, ela disse: não, o Santo Deus me disse que eu ainda não sou bastante boa para ir ter com Ele. E ela contou que tinha visto o Santo Deus do lado dela, com as mãos cruzadas no peito e uma cara séria. Ainda tinha dito para ela que ela ainda não estava pronta para ir. Será que nós estamos? Uma criancinha de 4 anos que reconhecia Jesus no Santíssimo Sacramento. Isso é impressionante, né? Então ela contou que ele estava lá e ela começou a se preparar para um encontro com Jesus no céu. E ela vivia só na presença dele, só falava nele, memorizou as orações de manhã e de noite e frequentemente repetia para Jesus essas orações. E quando ela era levada na capela, ela ficava olhando para Jesus e ficava contemplando a Jesus. O bispo da cidade ouviu falar da história e quis crismá-la. Naquela época, a crisma acontecia antes da primeira Eucaristia. Ele quis crismá-la e ele próprio foi lá e crismou aquela pequena criança depois de confirmar se ela estava de fato entendendo o que estava acontecendo. E ela disse no final, depois que ela tinha sido crismada, ela tinha uma beleza extraordinária. As irmãs diziam que ela tinha o rosto transfigurado. E ela disse para as irmãs que cumprimentavam ela pela crisma: agora eu sou o pequeno soldado do Santo Deus. Ela disse que já era o pequeno soldado e já estava pronta para a batalha. E ela tinha esse amor muito grande por Jesus Eucarístico e aconteciam algumas coisas extraordinárias. De vez em quando a sua enfermeira, a quem ela chamava de mamãe, precisava se ausentar, talvez para alguma viagem de família ou para alguma outra coisa, e deixava uma das outras crianças para tomar conta dela. E aconteceu por uma vez que essa criança, já era uma jovenzinha, ao invés de ir na manhã para a Santa Missa, ela deu uma fugidinha da Santa Missa, foi para a cozinha comer alguma coisa. Quando ela voltou para ficar do lado da pequena Nelly, ela disse o quê? Você não recebeu Jesus. Você não foi à missa e eu vou contar para a mamãe. Aí aquela menina, achando que aquilo tinha sido uma coincidência, passou alguns dias indo para a missa e numa outra vez também não foi à missa e foi para a cozinha. Mais uma vez ela voltou, mais uma vez a Nelly disse: você de novo não foi para a missa e eu vou contar para a mamãe. Ela sentia quando Jesus estava presente no coração das pessoas, quando tinham acabado de comungar. E esse desejo dela de fazer a primeira comunhão foi crescendo, crescendo, crescendo. E ela pedia insistentemente para as irmãs para fazer a primeira comunhão, mas ela tinha 4 anos. E as irmãs tentavam explicar para ela que não podia, que não tinha condições, que a idade dela não permitia. Então ela pedia para as irmãs que acabassem de receber a comunhão, que saíssem da missa e viessem dar a ela um beijo
beijo e um abraço, e assim ela sentiria Jesus junto do coração dela. E nesse momento o coração dela batia mais forte. Ela sentia essa proximidade de Jesus, mas o desejo dela de receber Jesus continuava crescendo, e ela pedia isso para Jesus insistentemente. Foi quando aconteceu. Outra coisa que eu estava esquecendo, teve uma vez também que ela sabia quando o Santíssimo estava exposto lá na capela, porque nesse momento ela ficava olhando para a capela e o seu rosto se resplandecia ao olhar em direção da capela, porque ela sabia que o Santíssimo estava sendo adorado exatamente naquele momento. E ela desejava então receber Jesus, e aconteceu que uma vez a escola recebeu uma visita de um padre jesuíta. Comentaram para ele que havia naquela escola uma criança muito especial, e ele quis vê-la e perguntou para ela se ela sabia quem estava na Sagrada Comunhão. Ela olhou para ele e disse: é o Santo Deus, é aquele que faz os santos, e todos os santos são santos por causa dele. Quando ela disse isso, o padre se convenceu de que aquela criança estava pronta para receber Jesus no Santíssimo Sacramento. Ele foi ao bispo, contou a história e pediu, e o bispo disse que então ela poderia receber a Santa Comunhão, enviou para ela um santinho de presente e disse que quando ela estivesse para morrer, que ela se lembrasse dele, o bispo, na hora da morte. Ela acolheu o conselho e ela ficou se preparando para a Santa Comunhão. A data marcada para a primeira comunhão foi o dia 6 de dezembro do ano de 1907, que era a primeira sexta-feira do mês, a ocasião em que o Santíssimo era exposto. Na noite anterior, claro, a pequena Ellen, a pequena Nelly não conseguiu dormir. Ficou a noite toda acordada, ansiosa para receber Jesus, e quando estava perto do amanhecer, ela acordou a sua enfermeira e dizendo: me prepare logo, que está na hora de eu ir para a Santa Missa para receber Jesus. E aí ela se vestiu de noiva. Aquela foto que você viu, essa é a foto do dia da sua primeira comunhão. Olha como é linda, 4 aninhos, preparada para receber Jesus. Toda a comunidade estava em oração na capela, e levada pelos braços da sua mamãe, vestida de branco com uma coroa de rosas, ela parecia um anjo. Não houve quem não se emocionasse. Uma luz extraordinária transfigurou do seu rosto, dando um celestial exemplo de luz. Essa luz que parecia, está vendo essa imagem tão bela dessa foto? Era essa luz que transparecia no rosto da Nelly toda vez que ela ia receber a comunhão, nas poucas comunhões que aconteceram até a sua partida dessa terra. Terminada essa cerimônia, ela foi levada de volta à cama e ficou um bom tempo em ação de graças. Em um momento ela estava sofrendo muito, muito cansada e muito febril com uma cárie. Já era uma manifestação aqui que estava comendo e corroendo o seu osso do queixo. Ela sentia muito perto de si Jesus crucificado. E aí ela pedia então para quase que diariamente receber Jesus no Santíssimo Sacramento. Não vamos esquecer que a comunhão frequente era algo não tão comum naquele tempo, mas ela pedia para receber Jesus para aliviar as suas dores. E muitas vezes a sua ação de graças era de 2 a 3 horas. Como é a nossa ação de graças? Se ela existe, será que ela chega a 5 minutos, 10 minutos? E ela ficava 2 a 3 horas, depois de receber Jesus Eucarístico, em ação de graças. Muitas vezes ela se emocionava, derramava lágrimas, às vezes que Jesus vinha ao seu coração. E muitas vezes ela sentia esse desejo de receber o Santo Deus. E poucos dias antes da sua morte, ela dizia: eu quero o Santo Deus, eu preciso o Santo Deus. Demora muito a amanhecer porque eu quero recebê-lo. E ela, tendo comungado nesse dia, chegando perto da sua morte, ela entrou em recolhimento, em ação de graças, às 7 horas da manhã, e chegou até às 5 horas da tarde, ela ainda estava nessa mesma posição, quando a superiora chamou preocupada, e ela abriu os olhos e respondeu: ó minha mãe, eu estava tão feliz, eu falava com o Santo Deus. Já tendo passado, quantas horas? 10 horas, em ação de graças, estava tão feliz, falava com o Santo Deus. Ela dizia, quem dela aproximava chorando para falar alguma coisa, sempre saía consolado, porque a menina afirmava que estava indo para o céu, e que isso era o motivo da felicidade dela, que ela estava se preparando para ir para o céu.
A sua agonia deu-se de modo muito suave numa sexta-feira, dia 2 de fevereiro de 1908, uma primeira sexta-feira do mês. Que horas? Às 3 horas da tarde. Anneli fixou seus olhos brilhantes e negros, marejados de lágrimas, em alguma pessoa que ela parecia ver ao pé da cama, mas que ninguém via. E ela estendeu seus bracinhos e começou a falar, com um sorriso nos lábios, e depois caiu e expirou. Uma morte santa de uma menina especial. Uma morte santa de uma menina que toca porque ela reconhece Jesus no Santíssimo Sacramento. Ela reconhece Jesus. Durante o ano que seguiu a sua morte, as alunas da escola fizeram uma novena pedindo a intercessão dela para que na igreja todas as crianças pudessem receber a Jesus, porque era somente depois de 13 anos e depois de uma dura sabatina de um sacerdote que se podia receber a Sagrada Comunhão. E depois dessa oração, a gente sabe que ela intercedeu lá no céu e São Pio X concedeu essa graça para que todas as crianças, a partir da idade da razão, pudessem receber a Jesus. A pequena Ellen intercedeu lá do céu para que essa graça fosse derramada. E 1 ano mais tarde o seu corpo foi exumado. Olha, esse aí é o túmulo onde ela foi enterrada, lá na cidade de Cork, na Irlanda. E depois que ela foi exumada, os seus restos estavam flexíveis, o seu corpo intacto. Seus cabelos tinham crescido um pouco. E ela estava somente com uma deterioração no maxilar, que era o lugar onde ela tinha aquela ferida, aquela cárie, mas o seu rosto estava flexível, os seus dedos flexíveis, depois de 1 ano de morta, e a sua grinalda estava intacta do mesmo jeito, as flores do mesmo jeito, e a sua medalha de filha de Maria brilhante como prata que tivesse sido acabada de ser polida, depois de 1 ano dentro da terra. Essa criança extraordinária quer falar conosco hoje. Essa criança extraordinária quer dizer para a gente como está o nosso amor à Sagrada Comunhão Eucarística. O nosso querido Padre Braulio fez hoje uma homilia fortíssima. No dia de hoje, ele rasgou o coração dele e falava que a gente não está amando a Jesus no Santíssimo Sacramento, que nós não estamos amando e reverenciando a Jesus. Ele falava da primeira leitura de hoje, quando o povo reclamava do maná dado por Deus, e ele falava que muitas pessoas hoje reclamam da presença eucarística porque estão acostumados. Se é que vão à missa, e muitas pessoas nem fazem a presença de Jesus, nem fazem questão de ir à missa, nem fazem questão de adorar a Jesus. Muitas pessoas esquecem de Jesus. E ele falava o quanto isso entristece o coração de Deus. E ele falava e pedia que fosse erguido um clamor para que nós fizéssemos um movimento de adoração eucarística, para que nós fizéssemos um movimento de reparação a Jesus no Santíssimo Sacramento. Ele até lembrava na homilia de hoje, ele lembrava-se de nós, do Exército de São Miguel, aqui do Instituto Hesed, que está elevando esse clamor, que está levando as pessoas a adorarem a Jesus presente no Santíssimo Sacramento. Como nós, impactados com o testemunho dessa criança, dessa pequena Ellen, dessa criança que amava e reconhecia a Jesus presente no Santíssimo Sacramento, e quantas vezes até eu como consagrado, eu reconheço o meu pecado. Quantas vezes eu fiz comunhões frias, recebi a Jesus que eu recebo todos os dias e não parei depois de recebê-lo com um grande amor. Não recebi com uma devida preparação de amor, mas cheguei na Santa Missa em cima da hora, não prestei atenção devida nas santas leituras, não me preparei profundamente. Quantas vezes cada um de nós, guerreiros e guerreiras do Exército de São Miguel, não amamos a Jesus? E nós precisamos amá-lo.